Olá, alunos de fruticultura, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Que nós já estamos nos falando há um tempo, né? Em algumas disciplinas e hoje nós falaremos um pouco sobre economia rural. Bom, falando de economia, né? Esse vídeo é para atividade avaliativa. A atividade avaliativa ela conta ponto, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de economia. Vocês já fizeram lá um fórum e ao final tem uma atividade para vocês fazerem. É algo bastante simples. Eu quero que vocês pensem um pouco, né? Então vamos falar um pouco de economia, né? Não é novidade para ninguém que o agro brasileiro ele tem um destaque mundial, né? O Brasil é um grande produtor de alimentos, isso não é novidade para ninguém, mas é interessante pensar o que é o agro dentro do PIB do Brasil. Ou seja, tem uma projeção aí, está na tela de vocês, uma projeção da CPEA, né, que é o Centro de Estudos Econômicos, dizendo que provavelmente agora em 2021 o agro brasileiro alcance 30% do PIB. Até bem pouco tempo, o agro ele representava um quinto do PIB brasileiro e o ano passado, né, em 2020, nós alcançamos a marca aí de perdão, era um quinto do PIB brasileiro e a gente alcançou a marca de um quarto do PIB brasileiro o ano passado, né, 25% de tudo que é produzido no Brasil, de todo o produto interno bruto. E aí existe uma conta para chegar nisso, né? Porque o PIB ele está ligado ao consumo. Então, quando a gente pensa em PIB, a gente pensa em produção, mas a produção ela está ligada ao consumo. Isso tem que ficar bastante claro, né? Porque muito se fala de PIB, 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 mas afinal, o que é o PIB? Né? O PIB é a soma das riquezas de um país, é a soma daquilo que é produzido. Mas não há produção se não houver consumo. Então, por que que o agro cresce? O agro cresce porque há consumo. Professor, mas não existe um momento, um cenário de crise hoje no Brasil e até poderia falar mundial por causa de pandemia? Sim, mas a demanda por produtos agropecuários não para de crescer. É bem interessante falar isso porque a demanda de produtos agropecuários está muito ligada à demanda populacional. E a população, ainda que vivamos um cenário de crise, ainda que nós tenhamos um momento de pandemia ainda, o que afeta muitas relações mercadológicas, ainda assim a demanda por produtos, né, do agro é constante e em crescimento. Por quê? Porque o Brasil ele é competitivo. Então é interessante quando a gente pensa em economia que a gente tem que pensar em competitividade. E o que é competitividade? Competitividade é vender por menos. Ponto. Simples. Quando eu vendo por menos, eu sou competitivo. E o Brasil é muito competitivo no mercado internacional, né? Mas mesmo no mercado interno, o agro brasileiro ele consegue suprir, né, a necessidade das famílias de uma forma muito interessante. Por isso que o agro ele continua crescendo e crescerá bastante, né? Então vamos pensar um pouquinho o que é economia. Tem aí uma definição da FEA, né, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP de São Paulo, que ela diz: economia é um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo. Olha, de novo eu falo de consumo, de bens, serviços necessários à qualidade de vida. E olha que interessante, quando a gente pensa em qualidade de vida, eu penso em riqueza. O que é riqueza? Né? Riqueza, nós pensamos muitas vezes que é dinheiro, que são posses, que são bens, mas não, isso não é riqueza. Riqueza, na verdade, é a qualidade de vida. Quando nós temos acesso a bens ou a serviços que melhoram a nossa qualidade de vida, nós somos ricos. Então, é interessante porque a relação de troca, essas relações de produção e troca, são as relações que geram riqueza. Então, eu posso ser categórico em dizer que, na teoria econômica, a única maneira de se produzir riqueza é pela produção. Olha que interessante. A produção depende do consumo, mas a única forma de eu produzir riqueza é pela produção. Eu não consigo produzir riqueza sem produção. É isso que nos diz a teoria econômica. Por isso que o agro gera riqueza, porque o agro gera cada vez mais produção.
E se eu produzo bens, né? Eu produzo bens que são bens passíveis de troca. São bens que são de interesse coletivo e eu preciso categorizar esses bens. Porque nem todo bem gera riqueza. Quer dizer, nem todo bem ele tem um valor que seja comercializável. Como assim, professor? Vamos entender. Existem dois tipos de bens. Nós temos os bens econômicos e os bens livres, ou não econômicos. O que é cada tipo de bem? Bom, os bens econômicos são aqueles que têm preço. É aqueles que têm pessoas interessadas. É aqueles que são relativamente escassos. Então é como, por exemplo, essa garrafa de água aqui. Eu tô com uma garrafa de água, não vou mostrar a marca, mas eu tô com uma garrafa de água aqui na mão. E isso aqui é um bem econômico. Por que é um bem econômico? Porque eu paguei por ele. Eu paguei, eu desembolsei um valor, né? E ela é relativamente escassa no mercado. Diferente de um bem livre. Um bem livre, ele é também necessário à produção, mas ele é abundante. Por exemplo, o ar, por exemplo, o sol, por exemplo, chuva. Né? Não há uma monetização desses bens. Por isso que eles são considerados bens livres, mas eles são importantes para a produção também. Principalmente no agro, porque o agro são fábricas a céu aberto. E eu dependo desses bens livres para que eu possa gerar bens econômicos. Olha que interessante. Por isso que eu não posso desprezar esses tipos de bens. Né? A economia, ela é dividida basicamente em duas, na macroeconomia e na microeconomia. O que é a macroeconomia? A macroeconomia é a economia global, a economia entre países, né? São os fenômenos econômicos, né? Dessas distribuições de larga medida, né? Então, quando eu penso em investimento, em balança comercial, em balança de pagamento, né, em renda, em taxa de câmbio, taxa de juros, né, isso faz parte da macroeconomia, tá? A macroeconomia, então, é essas relações, como já diz o nome, macros, né, são relações entre países, entre firmas, né, e aí a gente não chama de empresa, chama de firmas, porque firmas é aquilo que é economicamente ativo, de maneira grande, de maneira que eu possa olhar por cima, que eu possa olhar em larga medida. Diferente da microeconomia. A microeconomia é a nossa economia, é aquela economia do nosso dia a dia, é aquilo que a gente faz pessoalmente. Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã e vou para o trabalho, quando eu venho gravar uma aula dessa, eu estou envolvido com microeconomia. Eu recebo um valor por uma prestação de serviço, eu recebo um valor pela comercialização de algo e eu manejo esse dinheiro, eu articulo com esse dinheiro. Isso é microeconomia. A macro e a microeconomia, elas se fundem. Por que elas se fundem? Porque a macroeconomia é feita da microeconomia. Então, é o pequeno que faz o grande. Então, quando eu penso, por exemplo, em taxa de juros é macroeconomia. Mas a taxa de juros, ela está muito relacionada ao consumo das famílias. Por quê? Por que o governo, por exemplo, ele aumenta ou abaixa a Selic, que é a taxa referencial, para que ele possa disponibilizar que as pessoas façam mais ou menos investimentos. E que tipo de investimento? Investimento em capitais produtivos. Porque se eu tenho um dinheiro hoje num capital especulativo e a Selic baixa, esse capital especulativo deixa de ser atrativo e eu vou transferir esse valor para um capital produtivo. Então, por isso que, novamente, a gente fala, é a microeconomia que sustenta a macroeconomia. Então, apesar de, na teoria, nós estudarmos de forma separada, elas são extremamente unidas. Bom, e nesse meio todo está o agronegócio, também conhecido por agribusiness, né? O termo original era agribusiness, porque é o termo em inglês, então a ideia de agronegócio, ela vem da ideia produzida, digamos assim, a ideia criada nos Estados Unidos, né, a partir da Revolução Verde, que eu já explico para vocês o que é Revolução Verde, e o agribusiness, ele é o que então? Ele é cadeia de valor. Então, quando eu penso em agronegócio, o que eu penso? Eu penso nas relações econômicas entre elos produtivos. Olha que interessante. Então, eu
eu tenho produção de bovinos, por exemplo. A minha produção de bovinos, eu preciso de elos produtivos, porque eu preciso de entradas, né? Eu faço o processamento ali na minha unidade de produção rural, na minha fazenda, e tenho as minhas saídas de produtos acabados, né? Então eu produzo carne, eu vendo carne, mas eu preciso comprar sal. Então, esses elos produtivos são elos econômicos. Então, quando eu mapeio esses elos econômicos, eu tenho aí o conceito de agronegócio, né? Ou seja, são os negócios relacionados às atividades agropecuárias. Perfeito? E isso, como eu disse para vocês, isso surge da Revolução Verde. E o que foi a Revolução Verde, né? A Revolução Verde foi a responsável pela mudança do agro no nosso país, né? Não é novidade para ninguém também, né? Que o Brasil ele era um país de produção aquém da demanda. As pessoas no Brasil, elas precisavam, além de comprometerem a grande parte da sua renda, né, em alimentos, esses alimentos eram importados, né? Um terço, praticamente, dos alimentos consumidos no Brasil eram importados até a década de 50, 60. O que mudou? Mudou o conceito de Revolução Verde, né? Eu preciso transformar as minhas unidades, as minhas fazendas, as minhas propriedades rurais em unidades de produção rural. Ou seja, eu deixo de olhar aquilo como uma fazenda, como um sítio, como uma chácara, e eu começo a olhar aquilo como uma fábrica. Aquilo é uma fábrica de comida, aquilo é uma fábrica sei lá, de energia, né? Que o agro produz muita energia, é uma fábrica de fibras, não interessa, mas é uma fábrica. Né? Essa é a grande ideia da Revolução Verde. E essa ideia foi a ideia que fez com que o Brasil hoje se tornasse a grande referência de produção mundial, né? Porque a gente consegue fazer uma agropecuária tropical. E essa agropecuária tropical se deu no Brasil, basicamente, no início, né, porque a tecnologia era mais restrita, basicamente achando elementos produtivos, e isso tem tudo a ver com a economia, elementos produtivos adequados. O que são elementos produtivos adequados? Por exemplo, quando eu quero produzir no Cerrado, o Cerrado é uma terra frágil, é uma terra envenenada com alumínio, é uma terra extremamente ácida. Como é que eu produzo nessa terra? Né? Eu preciso de adaptações, eu preciso de tecnologias. Ah, então calcário, gesso, adubo, são o quê? São tecnologias. Tecnologias de produção. Então, eu pego uma terra que, a princípio, de forma convencional, é improdutiva e transformo ela numa terra produtiva. E isso se dá com a escolha dos elementos de produção. Por isso que a economia ela se baseia nos elementos de produção. Então, quando eu coloco aí que o zebu e a braquiária foram os responsáveis por mudar a pecuária do Brasil, qual pecuária? Aquela pecuária antiga para essa pecuária que hoje está cada vez também mais tecnológica, foi o responsável por causa da adaptabilidade. Essa é a grande sacada dos fatores de produção. Então, eu preciso de fatores de produção que me deem custo-benefício adequado. E aí, a partir disso, eu desenvolvo tecnologias. Né? Quem tiver curiosidade pode até pesquisar um pouquinho mais disso, porque, por exemplo, se a agricultura hoje é feita no cerrado e não só a pecuária, muito vem desse capim africano, né? Que ele gera palhada para gerar matéria orgânica no solo, né? Ah, mas professor, eu trabalho com fruticultura. Da mesma forma, você vai montar um pomar, você vai montar uma produção sei lá, de maracujá, você não pode deixar a terra descoberta, né? A terra descoberta, ela é uma terra erodível, né? Ela é uma terra que ela vai ser estragada, digamos assim, pelas ações climáticas mesmo, chuva, sol e tudo mais. E aí que entra, né, a utilização desse capim, que é altamente adaptado, ou seja, são os usos das tecnologias produtivas que se transformam em fatores de produção, que se transformam em bens negociáveis que fazem toda a macroeconomia. Então, essa é a grande relação, né? Por isso que uma coisa depende da outra. E o mercado, só que não adianta eu produzir por produzir, o mercado ele tem exigências, né? Aí está um exemplo de exigência da carne, que é o que mostra hoje
né, os caminhos da produção brasileira, né? Primeiro, a gente produzia cada vez mais em volume. Hoje, a gente produz volume, mas a gente busca atender às exigências do mercado. O que muitas pessoas chamam de qualidade, em economia não existe esse conceito de qualidade. Em economia, o que as pessoas falam assim, eu quero comer uma carne de qualidade, eu quero comprar um produto de qualidade, para a gente não existe isso. Para a gente, o que é chamado comumente de qualidade, na verdade, é atendimento a exigências. Então, assim, o que o mercado quer consumir? Eu não vou chamar isso de qualidade, eu vou chamar isso eu preciso entender o que ele quer para que eu possa, na verdade, atendê-lo. Né? Esse é o princípio de econômico, porque são relações de troca. Então, não adianta eu ter um produto que ninguém quer trocar por nada. Imagina que eu tenho, sei lá, máquinas de escrever. Eu tenho uma fábrica de máquinas de escrever. Quem quer trocar isso por dinheiro? Quem quer trocar máquina de escrever por serviços ou outros bens? Ninguém. Então, independente de eu falar de qualidade, pode ser uma máquina de escrever da maior qualidade do mundo. Para a gente não interessa isso. Interessa o que o mercado exige. É interessante essas mudanças de pensamento, né? Aí mais um exemplo do que o mercado pede, aí vocês são um exemplo geral, né? Mas a gente tem que ter o foco nisso. Eu produzo frutas, mesma coisa, né? O que as pessoas querem de frutas hoje? Né? Vamos dar esse exemplo do maracujá. Poxa, eu sou um produtor de maracujá, de repente o mercado de maracujá azedo, desculpa, a gente está passando um de repente, o mercado de maracujá azedo é um mercado que as pessoas não querem mais, elas querem só o doce. Eu preciso estar sempre adaptado, né? Por quê? O mercado é onde são realizadas as transações. Então, quando eu penso em mercado, eu penso em transações. Transações são relações de troca, né? Então, essas transações, elas podem ser feitas ou no bulicho da esquina ou em escala mundial, não interessa. Né? É mercado da mesma forma. E eu preciso entender esse mercado, né? Por quê? Porque se o mercado ele tem demanda, é um mercado em expansão, que é aquilo que nós falamos no início da aula. O agronegócio é um mercado em expansão. Diferente da máquina de escrever. A máquina de escrever é um mercado em quê? Em retração. Eu disse, então, esse é o conceito do mercado, né? Quando ele cresce, ele expande, quando ele reduz, ele contrai, tá? Então, expansão e contração. Bom, como é estruturado o mercado, basicamente? O mercado, ele tem 4 grandes estruturas, tá? Quais são essas 4 grandes estruturas? A primeira é a concorrência perfeita. Concorrência perfeita é o mercado perfeito, é o mercado onde você tem as relações de troca sendo realizadas de forma livre entre os agentes do mercado. Quem são os agentes do mercado? Compradores e vendedores. Então, na concorrência perfeita, as relações são feitas de maneira livre e coordenada entre os agentes. Diferente do monopólio. O que é um monopólio? Monopólio é quando eu tenho uma firma determinando um mercado. Ou seja, eu tenho um vendedor para um mercado. Então, no Brasil, a gente conhece essa estrutura? Conhece. O Brasil tem bastante estrutura de monopólio. Vamos dar o exemplo do maior monopólio do Brasil, o mais famoso é a Petrobras. A Petrobras, somente ela vende combustíveis fósseis. Então, se somente a Petrobras vende combustíveis fósseis, o mercado ele é monopolizado, ele está na mão dessa empresa. E essa empresa é quem vai determinar os valores de comercialização desse mercado. Outra estrutura é o oligopólio. O que é o oligopólio? O oligopólio, ao invés de eu ter uma empresa, como no monopólio, eu tenho algumas poucas. Então, nós também conhecemos isso, porque o nosso mercado agropecuário é um mercado oligopolizado, né? Principalmente quem trabalha aí com carne bovina sabe muito bem disso, né? Nós temos aí alguns poucos compradores e alguns poucos vendedores. Se a gente olhar no nosso mercado, os nossos fornecedores de insumo e os nossos compradores são poucos. Então, nós temos muitos produtores rurais, poucos fornecedores e poucos compradores. Então, esse mercado é um mercado oligopolizado. Eu tenho poucas empresas determinando o mercado, tá? Outra estrutura que eu tenho do mercado é a concorrência
monopolística. O que é a concorrência monopolística? A concorrência monopolística, ela parece uma concorrência perfeita. Ela parece um livre mercado, ela parece, mas ela não é. Então, eu tenho poucas empresas, é praticamente um oligopólio, né? São poucas empresas, mas que tem muitos produtos, né? Então, você acha que você está num mercado de concorrência perfeita, porque é um mercado que você tem muitas opções, mas esse mercado é determinado por duas, três empresas. A gente vê isso aqui no mercado de bebidas, aqui no Brasil, né? É bastante comum. Como está no exemplo aí, no mercado de cigarros, você tem várias marcas de bebida, várias marcas de cigarros, você tem várias marcas de barbeadores, né? Os homens aí que usam barbeador, mas você tem uma ou duas empresas. Então, isso é uma concorrência monopolística, perfeito? Bom, quando eu falo de mercado, eu tenho que lembrar da balança comercial, né? O que é a balança comercial? A balança comercial são as relações de mercado exterior. Então, o Brasil, por exemplo, o agro é um grande exportador, né? O Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários e de produtos minerais. A gente sabe disso, né? O Brasil, ele exporta muito, muitos países são nossos compradores de diversos produtos, mas nós também consumimos muito produtos importados. Então, é aquela velha história, basicamente toda a parte tecnológica hoje disponível no Brasil, quando eu falo tecnológica, eu falo de computadores, celulares, calculadoras, equipamentos, são importadas, né? O Brasil, ele precisa comprar esse tipo de produto no mercado externo, porque nós não temos indústrias competitivas nesses setores. Então, se nós não temos uma indústria de celular competitiva, nós temos que comprar o celular de algum outro país. Simples assim, né? Mas nós somos competitivos em algumas produções, como eu disse, soja, milho, carne, né, laranja e vários outros produtos, nós somos extremamente competitivos. Então, são essas relações de troca. O que eu preciso entender da balança comercial? É saída e entrada de dinheiro, é igual uma conta corrente. Então, se eu tenho mais exportações do que importações, ou seja, eu estou vendendo mais do que eu estou comprando, sobra dinheiro. Então, se sobra dinheiro, qual é o nome disso? A gente chama que a balança está superavitária. Ou seja, nós tivemos um superávit da balança comercial, está sobrando dinheiro. Diferente se nós vendermos menos do que compramos. Se a gente comprar mais do que vende, aí a nossa balança vai estar desfavorável para a gente. E ela estando desfavorável, ela está deficitária. Ok? Bom, por que a gente fala de balança comercial? Porque olha que interessante, né? O resultado aí desse ano, né? O Brasil ele atingiu recordes nas exportações, né, do agronegócio. Isso em 2020 e 2021 continua no mesmo ritmo, aliás, está num ritmo superior, né? O agronegócio ele cresceu aí nos primeiros meses, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, né? Esses dados são compilados pelo CPEA. O agronegócio ele cresceu 6% esse ano, frente ao mesmo período do ano passado. Então, contando o primeiro quadrimestre do ano, o agronegócio já cresceu mais, né? Então, é um faturamento que atingiu 36 bilhões no primeiro quadrimestre desse ano, né? 16% a mais do que o mesmo período de 2020. Então, se esse ritmo se mantiver, as exportações do agronegócio, elas vão representar 51% de todas as vendas brasileiras. Olha que interessante. O Brasil, como eu disse, nós vendemos vários outros produtos. Nós vendemos produtos de origem mineral, né? Que teoricamente a origem mineral ela não é agro, ela é extrativismo, né? Então, mas o agro representa 51%. Se eu somar aí o extrativismo, né, e colocar ele no pacote, né, por ser de origem natural, aí praticamente a gente chega em todas as exportações do Brasil, né? Então é um cenário muito interessante. Isso lembrando que nós estamos num período de pandemia, tá? Num período que, teoricamente, as relações foram afetadas.
as relações de compra e venda. E é isso que eu quero que vocês me expliquem. Então, a atividade reflexiva é exatamente isso. Peraí, mas nesse contexto da pandemia, né, como é que o agronegócio contribui para a macroeconomia brasileira, né, e influencia o nível de renda do nosso estado? Por que que o nosso estado, a gente não vê, nosso estado, que eu digo Mato Grosso do Sul, a gente não vê o resultado de outros estados? Quando eu digo resultado, é o resultado menos interessante de outros estados, né? Por que que o Mato Grosso do Sul está tão bom? Por que que o nível de renda do nosso estado é tão bom? Ah, professor, isso é fácil, é por causa do agro. Sim, é por causa do agro, mas como que se dá essa relação? É isso que eu quero que você me explique. Como é que no momento de pandemia a gente vende o nosso principal produto? Qual é o principal produto da pauta de exportação do Mato Grosso do Sul? É um produto do agro, que é celulose. Né? Então, o principal produto de exportação do Mato Grosso do Sul é celulose. Então, como é que isso influencia no nível de renda, na minha renda, na sua renda, né? Nessa renda doméstica? Ou seja, como é que essa macroeconomia tem relação com a nossa microeconomia aqui no estado? É isso que eu quero que você me responda. Então, tá lá, ó, no contexto atual de pandemia, como você acredita que o agronegócio tem contribuído para a macroeconomia brasileira e qual a influência no nível de renda do nosso estado? Ok? Pessoal, é isso, tá? Eu vou esperar vocês lá no fórum. Eu acho que vocês dão uma olhada nesse vídeo. Ele ficou um pouquinho grande, passou um pouquinho do horário, mas economia, se deixar, a gente fala o dia inteiro, é normal. É um assunto que eu particularmente gosto muito. E quando a gente traz isso para a nossa realidade do agronegócio, é mais interessante ainda. Tá bom? Espero vocês lá, tá? Bons estudos!